Glória a Deus. Boa noite, meus amados. Paz seja convosco, amém? Graças a Deus estamos aqui, né? Mais uma vez. Louvado seja o Senhor. Vamos falar mais um pouquinho com Jesus? Peça para Ele vir falar ao teu coração nessa noite com a palavra. Querido Deus, obrigada, Senhor, pelo dia que passou. Obrigada, Senhor, pelas bênçãos, pelas vitórias. Obrigada, Senhor, também pelas dificuldades e problemas, pois aí crescemos na nossa fé. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem estado ao nosso lado a cada instante. Querido Salvador, em nome de Jesus eu te agradeço também por essa noite, porque podemos estar aqui reunidos para te adorarmos e para aprendermos mais de ti. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o teu Espírito Santo esteja falando com cada um de nós nessa noite. Fala conosco, Senhor. Fala com a tua igreja. Me unge para pregar a tua palavra e unge o teu povo para ouvir a tua palavra, Senhor. Que eu desapareça e o Senhor apareça. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? Vamos ler então a nossa Bíblia. Vamos ver o que o Senhor quer falar hoje conosco. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 6. Mateus 7, 6. E vamos ler esse versículo então, que é a continuação daquela pregação que eu fiz aqui semana passada. Tá, irmãos? Então vamos ler, diz assim: Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Amém? Jesus, que essa palavra seja para a tua glória. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Então, irmãos, semana passada nós aprendemos aqui, né, que nós devemos fazer julgamentos, sim. Porque algumas pessoas acham que a gente não pode julgar nada e nem ninguém. Como Jesus falou, né? Não julgueis para que não sejais julgados. Mas aí nós aprendemos então que podemos e devemos julgar algumas coisas. E aí então eu quero falar um pouquinho hoje sobre a continuação desse capítulo e dessa mensagem. Não deis o que é santo aos cães. Então veja só, esse versículo aqui, esse texto, ele está incluído dentro do Sermão do Monte, que começou no capítulo 5. Tá? Então no capítulo 5 Jesus começou a falar, ensinar o povo e os discípulos, né? E aí ele falou também esse versículo que nós lemos aqui, inclusive o que nós estudamos semana passada. E essa palavra então que Jesus falou, ele está falando especialmente para aqueles que já o servem. Ele não está falando para aqueles que ainda estão lá fora no mundo, mas ele está falando para nós que já o conhecemos, que já o servimos, e na época, então, ele estava falando diretamente para aqueles também que já o serviam, ou seja, os 12 discípulos e também os 70, né? Que Jesus tinha mais 70, na verdade, 72 discípulos.
E aí então ele estava dando esse ensinamento para o seu povo, para aqueles que já o receberam, para aqueles que já conheciam a palavra de Deus. E aí nós lemos aqui: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Então aqui o Senhor Jesus estava dando um conselho para nós. Quem sabe você já se perguntou assim: eu devo continuar pregando para aquela pessoa que não quer nada com Deus? Aqui Jesus responde essa nossa pergunta. Quem é que já pensou assim? Será que eu devo continuar falando porque não querem nada? Então vamos aprender isso hoje. Então o que Jesus está nos ensinando aqui é que existem pessoas que se comportam igual aos cães e aos porcos. Por que que eles fazem isso? Porque eles não dão valor para a palavra de Deus, não dão valor para os tesouros do reino de Deus. Então essas pessoas rejeitam o que nós oferecemos. Com certeza você tem pessoas, talvez na tua família, ou vizinhos, ou colegas de trabalho, de estudo. Com certeza você tem aquelas pessoas que você já falou de Jesus e elas ignoram. Né? Sempre tem pessoas assim na nossa vida. E aí você fica na dúvida. Às vezes a gente fica até meio irado, né? E diz: eu não vou mais falar, não vou mais pregar, mas não adianta mesmo. E quando a gente faz isso, será que a gente está errado em falar assim? Porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos pregar em tempo e fora de tempo. Olha só. O que o Senhor Jesus disse aqui é bem o contrário do que nós estamos pensando. Porque, então eu tenho que pregar, mesmo que a pessoa rejeite, mesmo que a pessoa deboche, mesmo que a pessoa zombe, eu tenho que continuar falando. Mesmo que a pessoa me ameace, né? Porque tem gente que fica violento e chega a dizer: não quero mais saber, vou te bater, se suma daqui. Então, o Senhor Jesus nos dá essa explicação aqui, ó. Antes, né, como nós falamos semana passada, então nós temos que julgar. E se Jesus disse que nós temos que julgar, é claro que não fazendo o juízo temerário, que é aquele juízo hipócrita, que é aquele juízo, né, repetindo tudo que eu falei semana passada, mas é aquele juízo que você ouve falar ou que você desconfia de alguém e sai julgando a pessoa. Esse é o juízo temerário, esse juízo Jesus proíbe. Esse juízo nós não devemos fazer. Mas Jesus disse que nós podemos julgar. Quando ele falou, né, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar a trave ou o argueiro do olho do teu irmão. Então nós podemos sim e devemos julgar, mas devemos julgar por dentro da reta justiça, ou seja, da palavra, aquilo que está na palavra. Se eu estou vendo, se eu estou enxergando que está acontecendo aquilo, eu posso julgar. E aqui então, Jesus está continuando esse mesmo texto, dizendo que nós temos que fazer esse julgamento para saber se a pessoa é um cão ou é um porco. Se nós devemos continuar pregando ou não. Por quê? Porque nesse mesmo capítulo que Jesus falou sobre o julgamento, que ele não proibiu, né, de nós fazermos julgamentos, mas sim só proibiu o julgamento do juízo temerário. Então aqui nós podemos ver
que esse julgamento é necessário para que a gente saiba se deve continuar pregando. Pense agora naquela pessoa que você tem falado, vamos dizer, que um tempão, sei lá, anos, e ela só ri da tua cara, só te debocha, e não está debochando você, mas está debochando e rejeitando a palavra de Deus. Então, pense nesse ponto, e daí entenda bem o que Jesus falou aqui. Por que Jesus comparou essas pessoas que não dão valor à palavra de Deus com cães e com porcos? Porque os cães, naquele tempo, no tempo que Jesus esteve aqui na terra, eles eram animais selvagens, eles andavam em bandos. Eles não eram assim domesticados, que nem a gente tem hoje lá um cachorrinho. Eles não eram assim. Eles andavam em bandos e eles incomodavam as pessoas e incomodavam as cidades. Eles eram violentos. Então Jesus usou, esse exemplo aqui dos cães, para que nós façamos esse julgamento para saber, essa pessoa que eu tenho pregado há anos, será que eu posso comparar ele com um cão? Será que eu posso comparar ele ou ela, com um porco? E por que Jesus usou também os porcos? Porque os porcos eram animais imundos na lei de Moisés, e os judeus, então, eles não podiam ter contato com porcos. Então, esses dois animais, eles eram rejeitados pelos judeus. E por isso Jesus usou, então, Jesus sempre usava exemplos da cultura judaica que o povo estava acostumado, para eles entenderem com mais facilidade. Aí, então, quando Jesus disse isso, ele estava dizendo o seguinte: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Por quê, irmãos? O que é essa pérola que o Senhor Jesus estava falando aqui? Se você pegar uma pérola, um colar de pérolas, pérola é uma coisa cara e valiosa, e você jogar essas pérolas, ou esse colar de pérolas, na frente de um porco, ele vai pisar, ele vai sujar, ele vai estragar, vai quebrar as pérolas. Por que isso? Porque ele não entende o significado daquilo ali, ele não sabe que aquilo ali é valoroso, é precioso. E não deis, olha só, não deis aos cães o que é santo. O que é santo? É a palavra de Deus. A pérola aqui é o símbolo da palavra de Deus. E também o que é santo. Então, a palavra de Deus, ela é muito preciosa. Nós não podemos jogar a palavra para que aqueles que não entendem pisem nela. Estão entendendo, irmãos? Então Jesus disse isso: não jogue as pérolas aos porcos e não dê as coisas santas aos cães. Além da palavra de Deus que você tem pregado, tem falado e a pessoa tem rejeitado, o que mais é santo? O que mais que nós podemos considerar santo? A vida é preciosa. A nossa vida é preciosa, é uma coisa santa diante do Senhor. Nós não podemos ir contra a vida de ninguém e nós temos que cuidar também da nossa própria vida. Então, é uma coisa sagrada, é uma coisa que nós não devemos também estar entregando para os cães. Ah, pastora, não entendi, como assim? Às vezes você está gastando a tua vida inteira falando do evangelho para uma pessoa que age igual um cachorro. Cachorro selvagem. Cachorro que vai te atacar. Olha, ali no finalzinho do versículo, Jesus disse assim, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Então tem gente
que fica furioso, fica bravo e é capaz de tentar alguma coisa contra a tua vida. Estão entendendo, irmãos? É claro que isso é num último estágio da bobeira da pessoa, mas pode acontecer. Então a nossa vida também é preciosa para Deus. O que mais que é precioso? Os dons e talentos que Deus nos dá. Aquilo que Deus deu para você, aquilo que você sabe fazer, que você sabe que é um talento que Deus te deu, é um dom, também não deve ser dado aos cães. Ah, pastor, ainda não estou entendendo. Olha só, se você tem um dom, com esse dom você tem que abençoar os outros. Com esse dom você tem que pregar a palavra, mas daí você tem que fazer o julgamento. Será que o meu dom está sendo desperdiçado com alguém que não dá valor para a palavra de Deus? Às vezes você prega há anos para o teu marido, ou para a tua esposa, para os teus filhos, para algum parente, e eles não estão dando a mínima para o que você está falando. Então você está dando a tua vida, você está gastando a tua vida, oferecendo para os cães. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Amém? A vida, os dons, os talentos, a sabedoria que Deus te deu, você deve usar sim para a glória de Deus e para evangelizar as pessoas, mas quando você vê que aquela sabedoria, aquele talento, aquele dom que Deus te deu, está sendo humilhado, envergonhado, pisado por aqueles que não querem saber de Deus, você precisa tomar uma atitude. Tudo tem limite. Tudo tem limite. E por isso o Senhor Jesus nos disse aqui, não deis aos cães o que é santo. O que mais é santo é tua família. Quem sabe você tem gastado a tua família, esquecido da tua família, para ir pregar para um cão que não está nem aí para aquilo que você está falando. Ou para um porco. Vocês estão entendendo que eu estou usando aqui a simbologia, né, irmãos? Então não está nem aí e você está deixando de cuidar da tua família, que diante de Deus é uma coisa preciosa, para ir pregar para essas pessoas. Ah, pastora, mas eu tenho que pregar. Tem que pregar sim, e deve pregar para todos. Mas se você já falou muito para essa pessoa e ela rejeitou, pare de pregar. O que, pastora? Você está me mandando parar de pregar? Se você mesmo diz que nós temos que pregar, que nem o apóstolo Paulo falou, a tempo e fora de tempo. Então como é que é isso? Pois é. Só que Jesus falou isso aqui. Não dê para os cães o que é santo e nem jogue as pérolas para os porcos. Então eu quero que você grave bem isso. Pérola é a palavra de Deus. Amém? Quando você fala para alguém que já deixou bem claro para você, não me fale mais, não quero ouvir, fique na tua religião, que é o que eles dizem, né? Que eu fico na minha. Pare de pregar para essa pessoa. Mas pastora, Deus não vai me cobrar daí? Não. Porque se você continuar pregando para essa pessoa que já disse que não quer, muitos nem creem que Deus existe. Se você continuar pregando para essa pessoa, você vai estar jogando as pérolas para os porcos, para eles pisarem, porque eles vão pisar na palavra que você falou para eles. Vão envergonhar a palavra de Deus. Vão dilacerar ali, às vezes até você, te atacando com um soco, um tapa, uma palavra que magoa muito. Então, pare de pregar. Meu Deus, eu falando isso para vocês pararem de pregar. Né? Quem sabe você diga, a pastora está muito certa. Mas foi Jesus que falou isso, irmãos. Não dê as pérolas para os porcos, porque eles vão pisar.
Você chega para uma pessoa que diz assim, eu não estou dizendo, irmãos, que você não deve evangelizar. Você conheceu a pessoa, fale de Jesus para essa pessoa. E continue falando. Até o momento que você fazer o julgamento da reta justiça, que Jesus ensinou versículos acima, para ver se essa pessoa é um cão ou é um porco. Fale para todos que se aproximarem de você. Evangelize. Mas se essa pessoa você perceber que está desprezando a palavra, pare. Pare, porque não convém. Você vai estar errando em estar jogando a palavra de Deus para ser pisada por um porco. Você vai estar errando em dar aquilo que é santo para um cão. Amém? Entendido? Então, olhe só. Quero que você pense um pouquinho comigo. Alguns teólogos comparam os cães aos pagãos. Então, aquela pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, para eles são os cães. E eles comparam também os porcos aos maus cristãos. Você conhece um mau cristão? Aquela pessoa que é cristão só dentro da igreja? Aquela pessoa que lá fora zomba, conta piada, ri do nome de Deus? Esse é um porco, é um cão. Porque já ouviu a palavra, já se chama de cristão, mas não dá o valor devido para a pérola, que é a palavra de Deus. Então, os cães são aqueles que nunca ouviram. Isso segundo alguns teólogos. Eu já vou terminar de explicar para você. E os porcos são aqueles que estão dentro das igrejas, que se autodenominam cristãos, mas não vivem de acordo com a palavra de Deus e se fazem surdos para não ouvir o que a palavra está falando. Então, se a palavra de Deus diz, mude esse porco, né, que é o mau cristão, faz de conta assim, entrou aqui, saiu aqui. Não, isso aí é coisa da minha cabeça, está tudo certo, isso aí não é pecado. Então, esses são os maus cristãos. Mas o que Jesus diz é que não devemos lançar nem para os cães, para o pagão que está lá fora. Então você pregou para uma pessoa que é pagão. O que é isso? Ou para um ateu, vamos usar essa palavra para você entender melhor. Você pregou para um ateu e ele já disse assim, eu não acredito que Deus existe. Você vai falar. Você pode até insistir mais algumas vezes. É o nosso dever insistir. Então, eu não estou dizendo para você nunca pregar. Você tem que pregar. Mas se você vê que aquele coração continua duro, debochando de Deus e da sua palavra, não pregue mais. Pastora, mas Deus vai cobrar de mim. Não, o próprio Jesus falou. Então, o que eu devo fazer? Só ore. Não fale mais para a pessoa. Mas não deixe de orar por essa pessoa. Então você vai orar pela pessoa. E você pode até dizer assim, o dia que você precisar de mim, eu vou estar aqui para te ajudar. Mas só ore. E se aquilo que você falou antes, enquanto ele ainda debochava, enquanto ela ainda debochava, surtiu efeito no coração, ele vai vir te pedir uma oração. Ele vai vir te pedir uma ajuda. É ou não é assim? Tem aquelas pessoas que dizem, não quero saber de igreja, não quero saber de Deus. Mas quando o sapato aperta, de quem que eles lembram? Do cristão chato que falava para eles. Que Deus abençoa, que Jesus salva. Então, se vir te pedir ajuda, nunca negue essa ajuda. Mas nunca deixe de orar. Mas daí você já fez a tua parte, você já pregou. Agora pare de pregar. Pare de falar. Mas não pare de orar por essa pessoa. E deixe bem claro. O dia que você precisar, eu vou estar aqui com o meu Jesus para te ajudar. Ficou entendido isso, irmãos? Porque às vezes a gente se culpa por não falar para alguém.
Mas se você já falou tanto e aquela pessoa rejeitou, deixe. Às vezes eu falo mulheres porque as igrejas, desculpe, sempre tem mais mulheres do que homens. Vocês já perceberam isso? Aí então aquela mulher tem um esposo que não quer saber de Deus, não quer saber da igreja, não quer saber de nada. E a mulher fica ali insistindo. Ela vai se tornar chata com isso. E ela querendo ajudar, ela vai afastar mais ainda o marido da presença de Deus. Então o que essa mulher tem que fazer? Falou bastante já? Falei. Então agora não fale mais. Se arrume, venha para a igreja, venha para o culto, venha louvar a Deus e não convide mais o marido para vir para a igreja. Ou vice-versa, né? Se for o marido que seja cristão e a mulher não. Não convide mais. Vai chegar um momento que esse marido ou essa esposa, olhando a tua atitude, olhando que você não desistiu de Jesus, ele vai querer vir, ela vai querer vir. Por quê? Porque daí você parou de lançar pérolas aos porcos. Você não está mais permitindo que aquela pessoa despreze a palavra de Deus. Mas você deve continuar orando por esse esposo e por essa esposa. Oração não para nunca. Tá, irmãos? Mas você deve parar de falar. Deixa nas mãos do Senhor. E tem casos, irmãos, mas que esse aqui eu vou falar só rapidinho aqui, não é o foco da palavra hoje. Tem casos que até parar de orar Deus permite. Mas não vamos entrar esse é assunto para uma outra mensagem. Mas então assim, não pare de orar, mas pare de pregar para essa pessoa, tá? E deixe que o Espírito Santo faça a obra, faça o que tem que ser feito. Porque às vezes eu entendo porque eu às vezes sinto isso, eu queria poder abrir a cabeça de determinada pessoa, pôr tudo ali dentro e fechar de novo. Mas não é assim que funciona, não é verdade? Não é por força nem por violência, mas pela palavra do Senhor, pelo agir do Espírito Santo. Então não adianta a gente querer fazer a pessoa se converter na marra. Não é assim. Nós vamos estar lançando pérolas aos porcos. Nós vamos estar lançando a palavra de Deus aos porcos. Então cuidado. Continue pregando, por favor, para todas as pessoas que vocês estão pregando. Mas se vocês fizerem o reto juízo aqui, que Jesus ensinou nós a fazer, e reconhecer, mas olha só, irmãos, não pode ser o juízo temerário. Você não pode chegar, olhar para o teu marido e dizer, isso aí é um porco, não quero mais. Estou falando porco no sentido espiritual. Não vou mais, não vou mais pregar. Não. Você tem que fazer aqui por dentro. Às vezes a pessoa demora um pouco para reconhecer, para se converter. Mas quando a pessoa é aquela pessoa de coração duro, lembram que eu falei aqui do exemplo da pedra, que pedra não derrete com o fogo? Então, às vezes a pessoa tem o coração duro, né? Se essa pessoa mesmo, depois de anos que você está pregando, dizer, não quero Deus, não acredito em Deus, não quero, não pare de falar para mim, pare. Mas continue orando. Ah, pastora, mas como que eu posso fazer esse juízo? Você lê a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você vai entender aquela pessoa que é uma pessoa difícil e você vai entender quando aquela pessoa é um porco ou é um cão. Os porcos e os cães não querem saber de Deus. Então, cuidado nesse juízo. Mas nós podemos fazer esse julgamento. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, cuidado. Mas não pregue mais
para quem debocha da palavra do Senhor. Isso se você já pregou bastante, é claro, né? Então, olha só. Pastora, como que você pode me dizer que a palavra de Deus é a pérola? Coloca aí para nós, Felipe, faz favor. Mesmo Mateus, agora o 13, 45 e 46. A palavra de Deus é a pérola preciosa, por isso que ela não deve ser jogada aos porcos. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Essa parábola aqui, Jesus contou de um homem que encontrou uma pérola muito preciosa. Que estava num campo, né? Vou dizer um terreno. Estava lá num terreno, como a gente fala hoje. Estava lá num terreno. Ele encontrou aquela pérola que estava lá. Ele foi, vendeu tudo que ele tinha, comprou o terreno para que ele pudesse ficar com a pérola. Quem ama a palavra do Senhor, dá valor. Esse homem deu valor para essa pérola que ele encontrou, tanto que ele vendeu tudo que ele tinha. Trocou tudo que ele tinha por uma única pérola. E nós devemos trocar tudo que nós temos por um único tesouro que é Jesus. Amém? Então, olha só. A pérola é a palavra de Deus. Também aqui para nós entendermos o porquê que Jesus usou o porco, né, como um símbolo aqui. 2 Pedro 2:22. Aqui nos fala a respeito também de porco. Deste modo sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro. Volta o cão ao seu vômito e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Então, o cão e o porco novamente. Estão entendendo? São os animais que são usados para exemplificar aqueles que ou não acreditam em Deus, ou aceitaram a Jesus, mas voltaram para trás e agora estão dizendo, não quero mais saber de Deus, não quero mais saber de igreja. Então é o cão que voltou ao seu vômito. É nojento, né, de a gente ver isso, mas os cachorros fazem isso, não fazem? Você que tem cachorro lá. O teu cachorrinho lá vomita, e de repente ele volta lá para comer aquele mesmo vômito. É assim ou não é? Pois então, aquele que aceitou Jesus, mas agora voltou atrás, abandonou a fé e diz que não quer mais saber de Deus, é o cão que volta ao seu vômito. Quer dizer, voltou a comer as coisas que o mundo oferece e rejeitou o que o reino de Deus oferece. E a porca, a mesma coisa, E a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Quando a pessoa aceita Jesus, ele é lavado, purificado, limpo pelo sangue do Senhor. Mas se voltar atrás, se torna um porco, igual um porco, como diz ali. A porca lavada volta a revolver-se. Um porco não é um animal de estimação. Ele gosta de viver na sujeira. Ele gosta de viver na lama. Tem muitas pessoas que têm porquinhos, né, como animal de estimação. Mas a primeira oportunidade que esse porquinho tiver, que ele vê um lugarzinho, uma porta aberta, e lá fora uma poça de lama, ele sai correndo e vai lá. Pode estar cheio de lacinho, cheio de topinho, mas ele vai lá. Porque é a natureza do animal. Então Jesus aqui está dizendo, existem porcos e existem cães, como pessoas, no sentido espiritual. Então nós temos que ver, vale a pena pregar o evangelho para esse tipo de gente?
Já preguei tanto e disseram, né, que não querem? Pois então vou parar de pregar. Não vou mais pregar, mas vou continuar orando. E por que Jesus fez essa comparação com animais? Jesus não podia ter usado uma outra coisa? Porque o animal não tem senso de raciocínio. O animal, por exemplo, o porco, não sabe o que é uma pérola. Então, o animal não tem juízo religioso. O animal não entende. E tem pessoas, então, que estão sendo iguais a esses animais que Jesus falou. Igual a um cão e igual a um porco. Que conhecem a palavra, já ouviram, mas não obedecem. Não querem viver a palavra. Então, é um que está dentro da igreja, disse ser cristão, mas infelizmente é um animal, porque não tem o raciocínio lógico para entender que a palavra de Deus é tão preciosa que não pode ser desprezada. Entenderam isso, irmãos? Lembraram aí de alguém que você tem pregado e pregado e pregado? Lembraram? Com certeza, né? Sempre tem gente assim. Seja da família ou não. Não estou dizendo para você odiar essa pessoa, tá, irmãos? Bem pelo contrário, você como um cristão verdadeiro deve amar. Mas faça isso que Jesus falou, não vou mais lançar a palavra de Deus que é santa para ser pisada por um cachorro, por um porco. Vou só orar. Não vou mais permitir que a palavra de Deus seja pisada. Ficou entendido isso, irmãos? Esse texto não tem muito o que falar porque é bem direto. Jesus deixou bem claro, não deis aos cães o que é santo. Então aqui envolve tudo, a palavra principalmente, o evangelho, e também não gaste a tua vida desperdiçando a palavra de Deus por alguém que vai pisá-la. Aproveite o tempo que você ia estar falando para essa pessoa e vai pregar para um que nunca ouviu. Né? Espero que vocês tenham entendido e não saiam dizendo, eu não vou mais falar para ninguém de Jesus porque a pastora disse que não é mais para eu falar. Não é isso, tá? Um exemplo que nós podemos usar para você guardar bem essa mensagem. Você entrega a senha da tua conta bancária para qualquer pessoa? Não, né? Se entrega, não entregue mais. Tá bobeando daí. Você não diz assim, fulano, você quer saber o número da minha conta? Você quer saber qual é a minha senha? Você não faz isso. Por quê? Porque lá você tem o teu dinheiro, que para você é necessário, que para você tem muito valor. Então você não vai entregar o número da tua senha, o número da tua conta. É um tesouro para você. Pode ser pouquinho, mas é teu. Ou pode ser muito, mas também é teu. Então você não vai entregar. Então, se nós fazemos isso com dinheiro, que é tão passageiro, né, que é uma coisa que vai acabar, imagine com a palavra de Deus como que nós temos que agir. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Vocês estão mesmo, de novo, me olhando com aquela cara que vocês me olharam semana passada. Semana passada, quando eu preguei que a gente tem que fazer julgamento, vocês fizeram assim. E agora estão de novo. Julgue corretamente por dentro da Bíblia e pregue para aquele que você ainda não pregou. Mas ore por aquele que você já viu que despreza a palavra de Deus. Amém? Ficou entendido isso? Quem sabe você diga, pastora, eu nunca tinha ouvido isso, nunca ninguém tinha me falado isso. Quem é que já tinha ouvido uma palavra assim? Sobre isso? Pouca gente. Então, siga o conselho de Jesus. Ele sabe o que fala. Você foi abençoado com essa palavra? Amém?